E aí, pessoal, como formular hipóteses diagnósticas? Essa pergunta ela é muito feita principalmente durante a faculdade. E eu vou tentar ajudar a responder agora essas perguntinhas. Vamos lá. Sou Lucas Mustafa, médico clínico geral e internista, autor do curso Meu Primeiro Plantão, e estou aqui para compartilhar com você um pouco dos meus estudos, da minha prática clínica. Nesse momento eu vou falar um pouco sobre o método clínico, sobre como formular hipóteses diagnósticas. A gente sabe que, no duro, a gente tem várias formas de chegar a um diagnóstico, inúmeras. E lembrar que o mais importante não é o fim, é o caminho. Porque se você erra o caminho, não tem para onde correr. Você vai errar o fim. Agora, se você conhece o caminho certo, você pode demorar mais ou menos, mas você chega no final, que é o diagnóstico. Então, vamos tentar ajudar vocês com essa parte do método clínico. O método clínico, na verdade, nada mais é do que três pilares, né? Ele é constituído por três pilares. Que pilares são esses? Um é o conhecimento médico prévio, né? Adquirido previamente. Dois seria justamente a coleta de dados. E o terceiro seria no que a junção desses dois, né? Na verdade, é algo que precisa desses dois para acontecer, que é o raciocínio clínico. A coleta de dados é o que? É a gente pegar o máximo possível de dados, a gente pegar os dados do nosso paciente, tanto na anamnese, no exame físico, como até mesmo nos exames complementares, para poder, assim, ter dados para raciocinar. O conhecimento médico é bem simples, porque, na verdade, se eu não tenho conhecimento médico prévio, se eu não conheço as doenças, se eu não conheço as grandes síndromes, eu não tenho em cima do que raciocinar, eu não tenho como pensar no que o paciente pode ter, que doença ele vai ter. Ele tem a doença, esse paciente tem a febre familiar do Mediterrâneo. Se eu não conheço a febre familiar do Mediterrâneo, não tem como eu dar esse diagnóstico. A gente só diagnostica aquilo que a gente conhece, certo? Então, essa é a base. O raciocínio clínico, por sua vez, ele depende muito da razão, mas também depende muito da intuição. E, na verdade, a gente tem quatro principais estratégias para raciocinar dentro do método clínico, dentro desse raciocínio clínico. As estratégias são as seguintes. A primeira delas é bem intuitiva, que é o reconhecimento de padrões. Lógico que eu só reconheço aquilo que eu conheço. Basicamente é o quê? Eu tenho um padrão de uma doença ou de uma síndrome, e quando eu vejo, é meio que medular, é muito intuitivo. Na hora eu já sei, rapaz, isso deve ser aquilo. Por exemplo, quando eu vejo um paciente, um homem idoso de 76, 78 anos, hipertenso de longa data, diabético, dislipidêmico, com uma dor precordial em aperto, irradiando para a membro superior esquerdo e para a mandíbula, eu tenho que pensar que isso é uma síndrome coronariana aguda. Quando eu vejo um paciente com seus 30 anos que está com uma dor nas costas do lado direito, está vindo aqui para a região anterior, meio que para a fossa ilíaca direita, para o baixo ventre, tem uns sintomas irritativos urinários, e está sempre inquieto, sem posição antálgica, eu tenho que pensar numa cólica nefrética. Se eu vejo um paciente de 20 anos, sem apetite nenhum, nauseado, com a febrezinha baixa, que começou com um quadro de desconforto inespecífico ao redor do umbigo e agora a dor está bem localizada na fossa ilíaca direita, a ponto de quando eu aperto lá dói, mas quando eu descomprimo dói mais ainda, tem um Bloomberg presente, eu tenho uma apendicite aguda. Veja, são padrões que eu reconheço. Mas para eu reconhecer eu tenho que conhecer, certo? Lógico, então, quanto mais experiente ou mais estudioso for o médico, principalmente mais e somar os dois ainda mais padrões ele pode reconhecer. Mas muito cuidado para não cair numa pegadinha aí no reconhecimento de padrões, porque o reconhecimento de padrões ele é muito intuitivo. E aí a gente às vezes se apaixona por um diagnóstico, e quando a gente se apaixona por um diagnóstico, isso pode ser fatal. Então vamos lá. Uma segunda estratégia, né, um outro método, que também tem um componente intuitivo importante, mas já começa a ter mais dedução, é o método hipotético dedutivo. Que é quando, durante o atendimento, durante a coleta de dados, a gente já começa a formular uma pequena lista de hipóteses diagnósticas e já vai fazendo perguntas na história, manobras no exame físico, olhando nos exames complementares para ir fazendo meio que um tiro, né, vamos dizer assim. Tiro no sentido de eliminar algumas dessas hipóteses ou corroborar alguma dessas hipóteses. Porque eu estou ali conversando com o paciente e ele me diz que está com uma dor abdominal epigástrica. E é uma dor abdominal epigástrica que irradia para o dorso. Quando eu vejo dor epigástrica, eu já vou pensando, não, alguma coisa. Ele pode estar com uma úlcera péptica, pode estar com dispepsia funcional, pode estar com uma litíase biliar, manifestando de forma inespecífica, né, uma cólica biliar, pode estar com uma pancreatite. Irradiando para o dorso,
estômago e diarreia para o dorso. Eu peguei esse dado aí e eu já vou refutando duas hipóteses, que são a dispepsia funcional e a doença ulcerosa péptica. Aí eu vou e pego, o paciente trouxe um ultrassom e tem litíase biliar. E eu vou e já corroboro a hipótese de cólica biliar. E ele nega náusea, nega vômitos, tem um pouquinho de náusea na hora da crise, mas é uma crise que geralmente dura umas 2, 3 horas, melhora com Buscopan, mas não tem vômitos importantes, nada disso para a gente pensar na pancreatite. E é um paciente jovem, se pensar, por exemplo, na pancreatite crônica alcoólica. Então, tudo isso a gente vai corroborando. Então, a gente vai pegando as hipóteses, a lista que foi feita, e já vai corroborando, refutando hipóteses. Terceira estratégia, e não menos importante, né, é o método do algoritmo. Eu até paro um pouco, porque realmente é um método, para mim é o melhor, né? É o que eu mais gosto. É um método muito racional, porque ele é muito didático também, até para passar para os alunos, né, para os estudantes. É um método onde a gente vai criar um fluxograma, um algoritmo em cima da síndrome daquele paciente. Por exemplo, um paciente com cefaleia. Bem, se ele tem cefaleia, tem que olhar se ele tem alguns red flags. Porque se ele tem um red flag, eu tenho que tomografar. Se ele não tem um red flag, então deve ser uma cefaleia primária. E aí eu vou olhar, tem fotofobia, fonofobia, osmofobia, náusea, então é enxaqueca. Não tem, mas tem tensão cervical, eu dou mais em peso, occipital ou frontal, então deve ser uma cefaleia do tipo tensão. Não tem nada disso. E a cefaleia é sempre unilateral, tem muita desautonomia, né, sintomas ali ao redor dos olhos, periorbitários, lacrimejamento, então deve ser uma cefalgia trigeminal, provavelmente uma cefaleia em salvas. Então, é um fluxograma. Esse fluxograma ele é muito útil para chegar no diagnóstico, ele é um caminho excelente. E a quarta estratégia, né, é o método da exaustão, é o método do estudante de medicina que está começando semiologia. É um estudante que ainda não conhece tantas síndromes, não conhece tantas doenças, mas ele está disposto a pegar dados. Ele quer coletar história, ele quer analisar exame complementar, ele quer fazer exame físico. Então, ele vai coletar o máximo de dados para poder chegar no diagnóstico. Muitas vezes, depois que ele coleta os dados, ele vai precisar pesquisar em livros, na internet, para poder chegar no diagnóstico. Mas essa pesquisa é que faz ele crescer, para depois usar os outros métodos, por exemplo. Mas o método da exaustão é isso, pegar o máximo de dados para depois raciocinar. Então você vai fazer uma anamnese extremamente minuciosa e completa, um exame físico dos pés à cabeça. Olha tudo que é exame complementar do paciente, tintim por tintim, detalhe por detalhe, registrar tudo e depois você vai raciocinar em cima disso. O método da exaustão acaba que, quanto mais experiente o médico, é o médico tende a usá-lo menos, a não ser que seja um caso muito difícil, e pode acontecer. Mas a gente acaba usando, por exemplo, na medicina preventiva, o método da exaustão, porque o paciente não tem nenhuma pista de doença, então a gente quer coletar todos os dados para ver se aparece algum dado que puxe para alguma doença que não se manifestou ainda. E daí a beleza da medicina interna. Então, pessoal, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, se vocês gostaram de fato, já vão lá, curtam esse vídeo, deixem um joinha, se inscrevam nesse canal e lembrem, toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, vai ter um vídeo exclusivo para médicos residentes, internos, acadêmicos de medicina, conteúdos médicos mais diversos relacionados à clínica médica e medicina interna, certo? Compartilhe com seu amigo também que é médico ou estudante de medicina e vai lá no meu Instagram, Dr. Lucas Mustafa. Lá tem o meu Linktree com o meu curso, meu primeiro plantão, tem meu direct para você mandar direct se tiver dúvida. Então, eu estou à disposição de vocês, tá certo? Valeu, qualquer dúvida, chama no direct.